Filipenses, capítulo número 4, vamos ler o verso 4 e 5, que diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Eu quero dar um breve contexto aqui do que o apóstolo Paulo estava passando ao dar essa ordem aqui. Então veja a situação do apóstolo Paulo. Ele estava preso em Roma, correndo risco de vida, porque ele não descartava essa possibilidade de ser morto. Havia líderes em Roma que, movidos por inveja, estavam querendo aumentar o sofrimento do apóstolo Paulo. Ele vai dizer isso lá no capítulo número 1. Então ele recebe Epafrodito, que traz uma oferta, mas que chega doente, à beira da morte, e Deus ali o cura. As notícias que Epafrodito traz não são nada boas. Ele diz que a igreja de Filipos está sendo atacada por hereges e que está havendo um espírito faccioso na igreja, que Evódia e Sintique estão se desentendendo, e o apóstolo Paulo ele recebe essa notícia e vai tentar corrigir isso também. Nós estudamos na mensagem anterior. Bom, olhando para todo esse cenário aqui, tudo isso poderia trazer tristeza ao coração do apóstolo Paulo. Mas talvez o apóstolo Paulo fosse o prisioneiro de Roma mais feliz que havia. Pois ele não apenas dá esse mandamento, alegrem-se. Ele vive de maneira alegre, mesmo em uma situação difícil como ele estava. Portanto, isso não é uma dádiva apenas do apóstolo Paulo. Isso também é um mandamento para nós hoje. Eu sei que você pode se perguntar, será que é possível se alegrar mesmo diante de tanta tribulação, diante de todas essas circunstâncias terríveis? A Bíblia nos afirma que sim, é possível que o cristão ele desfrute da verdadeira alegria. Portanto, o primeiro princípio nessa manhã é: alegria para um cristão não é uma opção, é um mandamento. Olha o que o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Isso aqui está no imperativo, significa que o apóstolo Paulo está dando uma ordem, um mandamento à igreja de Filipos. Paulo aqui ele não está dando um simples conselho: olha, eu aconselho que vocês se alegrem. Uma opinião, ele fala: olha, a melhor forma de lidar com isso é se alegrando. Não. Ele diz: vocês devem se alegrar. Isso é um mandamento do Senhor. E por que devemos nos alegrar? Primeiro, porque o nosso Deus é um Deus alegre. E Ele deseja que os seus filhos estejam também alegres. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. A Bíblia diz que a salvação nos alcançou. Por isso nós devemos estar alegres. Eu sei que quando nós vemos esse texto, aqui nós pensamos: nossa, parece sem sentido alegrar-se sobre o mandamento. Parece meio ilógico alguém chegar para você e falar: você tem que se alegrar. Você tem que estar feliz no Senhor. E ainda ele vai dizer: alegrai-vos sempre. Ou seja, alguém fala: você tem que se alegrar, e é independente das circunstâncias. Não interessa o que esteja acontecendo, você deve se alegrar. Porém, quando nós olhamos para a realidade do apóstolo Paulo, o que ele estava vivendo, fica claro para nós que as circunstâncias não podem determinar a nossa mente e o nosso coração. Um cristão, ele pode sim encontrar alegria, mesmo diante de circunstâncias terríveis. Sendo assim, o apóstolo Paulo aqui não está agindo como um louco, ou como alguém que está tendo uma espécie de delírio, ou até mesmo como um masoquista que tem prazer no sofrimento. Não. A Bíblia nunca nos incentiva ao masoquismo. Aqui ele está falando de uma felicidade que transcende a que o mundo tem. Ele está falando aqui de uma verdadeira alegria. E para nós entendermos a alegria que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, primeiro nós precisamos desmistificar alguns conceitos mundanos, ou que aprendemos em algumas igrejas. Primeiro conceito é como o mundo, como o ímpio mede a alegria. A alegria do ímpio, de fato, é motivado pelas circunstâncias. O mundo é hedonista, é triunfalista. Isso quer dizer que ele busca o prazer, as riquezas e o sucesso. E por quê? Porque as riquezas têm o poder de trazer as coisas, os bens aos seus pés. E o sucesso tem o poder de trazer as pessoas. E é isso que o homem tem como alegria. Ele ser dotado de prazer, sucesso, bens, vícios, status. Porém, o que fica claro para nós cristãos é que ainda que o ímpio ele alcance todas essas coisas, riqueza, sucesso, fama,
prazer, ainda que ele viva para essas coisas, no fim, o que sobra à noite, no travesseiro antes de dormir, é apenas tristeza. É apenas um vazio existencial. Algo onde todas essas coisas não podem preencher o seu ser. Alguns pensam então, talvez seja a hora de casar. Talvez se casando, eu seja feliz. Então ele passa a buscar uma parceira para que então possa contrair matrimônio. Ele encontra uma pessoa, ele se casa. E ainda assim não consegue se satisfazer. Ainda assim não consegue obter a alegria que estava esperando. Então ele pensa, talvez seja a hora de ter filhos. Então ele tem 1, 2, 3 filhos. Os filhos nascem e há uma alegria por aquele nascimento. Mas o ímpio percebe, eu ainda sinto tristeza. Eu ainda sinto um vazio em meu coração. Talvez seja hora de adquirir um bem ou montar uma empresa, e o ímpio faz isso. Porém, todas essas coisas não preenchem a falta de alegria que há no coração do homem sem Deus. O homem sem Deus, por mais que ele busque, ele não pode alcançar a verdadeira e genuína alegria. E aí então essa pessoa fala, talvez, então, seja a hora de ir para uma igreja. E ela vai então para uma igreja. Mas como muitas igrejas definem a alegria? Qual é a resposta de muitas igrejas? Teologia da prosperidade. Eles chegam na igreja, então eles ouvem o pastor dizendo, olha, na verdade, quando você será feliz, quando você for próspero, e com prosperidade eles querem dizer dinheiro, saúde, bens, e tudo aquilo que o ímpio muitas vezes já tem, mas não é capaz de preencher o seu vazio. Então, mais uma vez, ele se vê fracassado na sua busca pela alegria. Então ele vai para outra igreja em busca da tal alegria. Ele chega em uma outra igreja e o que tem ali é uma teologia do coach, que mexe com a sua autoestima, que fala que ele é cheiroso, lindo, maravilhoso, precioso, que faz massagem no seu ego. Mas quando ele retorna para a sua casa, para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para a sua cama, o vazio existencial que há no seu coração, a falta de alegria, ainda não foi preenchido. É interessante que Jó, ele vai destruir tanto a teologia da prosperidade, como a teologia do coaching. Os amigos de Jó também tinham essa mentalidade. No Antigo Testamento, riqueza, saúde e filhos eram vistos como sinônimo de alegria e da bênção de Deus. Mas Jó então, ele perde sua riqueza, ele perde sua saúde, ele perde seus filhos, e então os amigos de Jó chegam à seguinte conclusão: não é possível que Jó esteja feliz. Ele está em pecado. E porque para o homem ímpio é ilógico que possamos encontrar alegria mesmo diante do sofrimento. Mesmo diante do sofrimento. Para o homem que faz massagem no seu ego, ele acha que isso vai poder trazer alegria, mas é como se fosse um remédio genérico. Resolve o problema superficialmente. Não tem capacidade de entrar e curar a ferida e preencher o homem. Então, a única forma de nós encontrarmos então essa tão desejada alegria é indo para a palavra de Deus. Então, como é que Jesus e o apóstolo Paulo enxergam o conceito de alegria? Em Mateus 5, do verso 1 ao 12, nós temos as bem-aventuranças, onde Jesus vai traçar um modelo do que é a verdadeira felicidade, totalmente diferente da cultura vigente, que vai contra tudo o que o mundo prega. Jesus vai dizer coisas como, o pobre é que é rico. O que chora é que está consolado. O que tem sede e fome é que está saciado. E o que é perseguido é que tem alegria. Então veja, Jesus ele parece olhar para as circunstâncias e traçar um perfil e delinear uma doutrina que vai totalmente em contramão. Como assim? Como ser pobre de espírito pode trazer alguma riqueza? Ou então como é que o choro pode trazer consolo? Ou então ter fome e sede pode ser saciamento? Ou ser perseguido motivo de alegria? O que Jesus e o apóstolo Paulo estão dizendo é que a alegria do crente é ultra circunstancial. Isto é, independe das circunstâncias. A nossa alegria não é motivada ou medida
se as coisas estão boas ou más. E por quê? Porque a alegria não é uma coisa, a alegria é uma pessoa, e essa alegria é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É nele que nós recebemos as boas novas, que fomos salvos do inferno, da ira de Deus, pessoas que estavam destinadas para um destino terrível, mas foram salvas. Ele nos resgatou do império de trevas para o reino de luz, para o reino do Filho do seu amor. E por fim, Ele nos colocará para reinar com Ele por toda a eternidade. É isso que deve motivar a nossa alegria, irmãos. É na pessoa de Jesus Cristo. É ali que nós encontramos a genuína alegria. O mundo ele não sabe o que é uma alegria plena, porque ele tem apenas momentos de alegria. Ele tem apenas momentos onde há felicidade. Ele não consegue viver uma vida plena, feliz, independente das circunstâncias. Nós precisamos aprender isso que o apóstolo Paulo nos ensina e o que Jesus nos ensina. Eu estava lá em casa, ouvindo as musiquinhas que a Sofia já ouve. E ela gosta muito de ouvir 3 palavrinhas. E tem uma canção que me chama muita atenção, que a canção é mais ou menos assim: estou alegre. Aí alguém pergunta, conta-me por quê. Aí a pessoa responde, Cristo um dia me salvou e também me transformou, por isso alegre estou. Irmãos, é exatamente isso. É exatamente isso. Irmãos, Cristo um dia nos alcançou. Ele nos salvou. Ele está nos transformando. Olha quem você era. Olha quem você é hoje. Isso deveria ser um motivo de nos alegrarmos. Nós olhamos para a Bíblia e encontramos o profeta Abacuque, onde Deus vai dar uma visão do juízo que Deus traria. Deus levantaria os caldeus, aquele povo voraz, que era como lobo ao anoitecer, um povo que fazia atrocidades, um povo ímpio para destruir Israel. Deus mostra isso a Abacuque. Abacuque intercede pelo povo e Deus diz, não adianta, vai haver juízo, eu vou enviar os caldeus, pode esperar. E qual é a resposta de Abacuque para isso? Lamento, tristeza? Não, olha o que ele diz. Abacuque 3, 17, 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei em quem? No Deus da minha salvação. Irmãos, o que Deus havia revelado é que a economia entraria em colapso, que o povo seria levado como escravo, que as mulheres seriam violentadas e as crianças mortas, e que o povo entraria em um período de muito sofrimento. Deus ele fala, Abacuque, eu vou fazer isso, como nós estudamos aqui. Ele fala, olha, ainda que todas essas coisas venham acontecer, eu me alegro no Senhor. E exulto. E exultação é mais que uma simples alegria. É você transbordar de alegria. Em quem? No Deus da minha salvação. Sabe quando é que nós vamos conseguir encontrar a alegria plena? Quando a nossa alegria não for uma coisa, mas uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. Abacuque, ele sabe que Deus é a pessoa da alegria. E por isso ele se alegra no Deus da sua salvação. Paulo, ele entende que a sua alegria é outra circunstancial. É uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele também vai dizer, alegrai-vos sempre. Alguém poderia pensar, o que Paulo quer dizer com alegrai-vos sempre? Será que ele está falando de se alegrar com os prazeres, com as alegrias da vida? O que o apóstolo Paulo está dizendo? E para não deixar dúvida, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Percebe que todos os homens de Deus, inclusive o Senhor Jesus Cristo, ele vai traçar um perfil da alegria verdadeira. E essa alegria verdadeira está no Senhor. E por quê? É somente em Deus, meu irmão, que você e eu poderemos encontrar verdadeira alegria. Não existe outro lugar que o homem pode preencher o vazio que há no seu coração. Portanto, não importa quão intensa seja a busca do ímpio pela alegria, ele não vai encontrar, ainda que ele esteja em seu rosto, com um sorriso de orelha a orelha, eu posso afirmar a você, ele não é feliz, mas isso não é a desvirtude apenas do ímpio, mas de todo aquele crente que vive não baseado no seu Senhor, mas movido pelas circunstâncias. É isso que a Escritura declara. Se nós compreendermos
que a nossa alegria está escondida apenas em uma pessoa, Jesus Cristo, irmãos, não haverá espaço para tristeza em sua vida. Mesmo em dias difíceis. Mesmo em dias difíceis. Segundo princípio. Então, Anderson, é possível alegrar-se sempre, independente das circunstâncias? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo? É isso que Jesus está dizendo? É isso que você está afirmando? Anderson, mas como é que eu encontro alegria se eu estou doente? Se algum parente está doente? Como é que eu consigo me alegrar diante de uma perseguição? O luto, a perca de um ente querido, de um filho, de um pai, de uma mãe? Como é que eu consigo me alegrar com o pecado? Como? A Bíblia afirma, é possível. É possível. O apóstolo Paulo, ele já ficou enfermo. Estava sendo perseguido. Lidou com luto. E ele se alegrava com seus pecados. Como assim? Ele não se alegrava no fato de ter cometido o pecado, mas em saber que era um pecador tão miserável e que Deus havia olhado para ele com benevolência e o salvado. Irmãos, quando você olha para o seu pecado, você não deveria sentir saudade. Ai, que saudade de fazer aquilo, de praticar aquilo. Ai, quando eu fazia aquilo, ai, quando eu saía com várias mulheres, ia para a noitada, ai, como era bom. Não, o cristão, ele nunca lembra dos seus pecados com prazer. Mas sim, ele sente alegria em olhar para o passado e falar, quão miserável eu era. Olha as coisas absurdas que eu fiz. Meu Deus, ainda assim o Senhor me salvou. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Você sabe como é que era a conduta do apóstolo Paulo? Ele perseguia cristão. Ele assistia enquanto Estevão era apedrejado, morto. Ele era um fariseu rigoroso, zeloso para com a lei. No dia em que Cristo o alcançou, ele estava com uma carta para prender e até mesmo talvez ser coparticipante no assassinato de crentes. Mas Cristo olhou para aquele homem, miserável, pecador, e o salvou. É isso que trazia alegria ao apóstolo Paulo quando ele lembrava do seu passado tenebroso. Sabe por que também é possível, irmãos, a gente se alegrar mesmo diante da doença, perseguição, luto e pecado? Porque a verdadeira alegria não é a ausência de problemas e choro. Lembra o que Jesus fala? Bem-aventurado, felizes são os que choram. É possível. Talvez se eu, Anderson, estivesse dizendo a você, irmão, eu digo a você como mandamento, alegre-se. E outra vez digo, alegre-se. Você poderia ficar com a pulga atrás da orelha. Você poderia me questionar, Anderson, quantos anos você tem? A quantos velórios você já foi? Você já esteve entre a vida e a morte? Você já foi flagelado por alguma enfermidade? Você já perdeu um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa, um filho? Você já viu alguém em um estado assim, de cama acamado, morrendo? Você já foi abandonado? Já passou sede, fome? O que você viveu? Certamente, eu ficaria envergonhado. Mas veja que não sou eu que estou dizendo a você, irmão, você deve se alegrar. Mas é o apóstolo Paulo que está dando essa ordem. Em qual contexto, o que ele já havia vivido. Eu vou te dar agora o pedigree do apóstolo Paulo, que está lá em 2 Coríntios 11, 23 ao 29. Acompanhe comigo a leitura. São servos de Cristo, sou ainda mais, falo como se estivesse louco. Muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicoteadas sem medidas, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigo entre bandidos, perigo entre os do meu próprio povo, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre os falsos irmãos próximo, em trabalho e cansaço, muitas vezes, em noite sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio, com falta de roupas, além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. Irmãos, esse é o homem que está dizendo para a gente, alegre-se. Não é qualquer pessoa. Não é uma pessoa que foi privilegiada,
pelas regalias que a vida oferece. É um homem que sofreu ao extremo. E quando ele escreveu Filipenses, já tinha passado por boa parte desses sofrimentos. E neste momento, ele estava preso em Roma. Nesse momento, hereges estavam atacando a igreja de Filipos. Havia divisão entre Síntique e Evódia. Mas esse homem, ele diz, alegrem-se como eu estou alegre. E Paulo não estava dando essa ordem aqui. Apenas neste momento, a gente vai para Atos 16 e vê que após eles apanharem e serem presos, como é que eles estavam na prisão? Irmãos, como é que você ficaria se hoje chegasse alguém aqui e injustamente te pegasse, te desse um cacete e colocasse você preso? Porque você está pregando o evangelho. Porque você está aqui em um culto. Você ficaria triste para baixo. Mas a Bíblia vai declarar que Paulo e Silas estavam louvando ao Senhor. Por considerarem serem dignos de sofrer por Cristo. Então, mais uma vez, quando você me pergunta, é possível, independente da circunstância, alegrar-se? Eu respondo, sim, é possível. O apóstolo Paulo mesmo, diante de todo aquele sofrimento, ele era um homem alegre. Como eu posso então me alegrar diante do sofrimento? Primeiro, precisa ser crente. Se você não é crente, é impossível que você seja alegre, ou que você alcance verdadeira alegria, porque longe de Cristo não há genuína alegria. Sem Cristo, não há o Espírito Santo que produz em nós essa alegria, como diz Gálatas 5:22. Coloca para a gente ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Veja, se alguém não é cristão, se alguém não é crente, se alguém ainda não foi alcançado por Cristo, não há esperança. Porque não existe alegria fora de Cristo. A gente observa aí tantos famosos, Charlie Brown, Michael Jackson, apenas para citar alguns. E você veja, Michael Jackson morreu de uma overdose de remédios que tomava para dormir. E outras doenças que tinha. Charlie Brown, o Chorão, morreu de overdose. Veja, esses homens, eles eram conhecidos pelo mundo. Ele não é o Zezinho da esquina que tinha 2 músicas. Veja, Michael Jackson, quanta fama, quanta riqueza, mas não haveria alegria plena. O ímpio é assim. Por mais que ele seja um sucesso, por mais que ele tenha os bens aos seus pés e as pessoas aos seus pés, se ele não tem Cristo no seu coração, não há alegria para ele. Segundo, tendo em mente, como eu posso me alegrar? Segundo, tendo em mente que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não é isso que diz Romanos 8:28? Todas as coisas, todas, não apenas as boas, inclusive as más, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo ele entendia isso. Qual é a prova? Ele vai escrever no capítulo de número 1 aos Filipenses, no verso 12, irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Ele vai continuar, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estão na prisão. Veja que o apóstolo Paulo, independente das circunstâncias, ele tinha em mente, isso está cooperando para o meu bem, isso está cooperando para o propósito, isso está cooperando para o reino de Deus, de algum modo que talvez eu ainda não consiga compreender, isso está cooperando. Irmãos, por isso, se nós temos essa mentalidade, eu não sei porque eu fiquei desempregado, eu não sei porque eu perdi tal pessoa, eu não sei porque eu estou doente, eu não posso saber muitas coisas, mas eu sei de algo, o meu Deus é soberano, Ele não perdeu o controle sobre as coisas, e isso de alguma forma que eu não entendo hoje, irá cooperar para o meu bem. Quando nós entendemos isso, não há espaço para tristeza. Eu gosto sempre de usar uma ilustração, que é de um rei que saiu com seu servo para uma caçada. Então uma fera selvagem atacou aquele rei e devorou um de seus dedos. Então o rei ficou muito indignado, bravo, com seu conservo, e o mandou prender em um calabouço. Anos se passaram, e aquele rei voltou, então, passado o trauma, a caçar.
Mas então foi preso por uma tribo de canibais, que adoravam deuses estranhos. Ele então estava à beira da morte, quando foi examinado por um dos canibais. Queriam oferecer-lhe ao seu Deus, iriam devorá-lo posteriormente. Eles notaram então que faltava um dedo. E eles disseram, nós não podemos oferecer esse homem para os nossos deuses, e não podemos devorá-lo, porque ele é imperfeito, porque lhe falta um dedo, então o soltemos e capturemos outro. Aquele rei então saiu dali correndo e com muita alegria e querendo ver o seu conservo. Encontrando, disse, eu fui capturado, mas porque me faltava um dedo, eu fui liberto, pois os canibais não aceitavam um sacrifício imperfeito. E o conservo respondeu, está vendo, rei? É assim, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Irmãos, é assim também conosco. Todas as coisas cooperam, mesmo aquelas que parecem ser as mais terríveis. Elas cooperam. Elas cooperam para o nosso bem, porque o nosso Deus está trabalhando ao nosso favor. Olha o que Tiago vai dizer no capítulo número 1, verso 2 ao 4. Meus irmãos, considerei motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Olha o conselho do apóstolo. Espera aí. Olha que paradoxo, como é que eu vou me alegrar se eu estou passando por uma provação? Às vezes um irmão está sendo provado por Deus, porque Deus às vezes quer trabalhar uma coisa, às vezes quer te deixar mais humilde, permite uma tribulação para que você seja mais humilde. Às vezes você está muito dependente, achando que as coisas dependem de você, e Deus então, Ele traz ali um deserto para que você se quebrante e se arrependa. E você chega para mim e pergunta, como é que você está? Muito bem não, estou muito bem não, estou na luta. Olha o que o Tiago vai dizer. Considerai motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações. O crente não é aquele que fica em busca de provação. Não é aquele que ora, Deus envia a provação, Deus envia a luta. O crente não faz isso. Mas o crente, ele entende que se a provação vir, ela tem um propósito, ele não foge dela. Inclusive, segundo o apóstolo Paulo e Tiago, ele consegue ainda ter uma alegria, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Olha só, a tribulação te leva a ser mais perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita para que sejais aperfeiçoados e completos. Veja que quando somos provados, aprendemos a ser mais persistentes, mais perseverantes. E isso tendo uma ação completa, somos lapidados, aperfeiçoados. Ora, a Bíblia diz que aquele que começou a obra em nós, ele há de terminar. E que forma ele lapida? A gente prova, luta. A gente é aperfeiçoado com as dificuldades, com as tristezas que há na vida. Ele vai concluir, sem vos faltar coisa alguma. Às vezes nós perguntamos, ou pedimos a Deus, Deus, eu quero ser aperfeiçoado, eu quero ser transformado. Eu quero ser mais paciente. Aí Deus te envia uma luta, onde você tem a oportunidade de ser paciente. Aí você estressa. Às vezes você diz, pai, eu quero amar mais a minha esposa. Aí Deus faz a sua esposa te dar algumas provas onde você tem que exercitar o amor. E você fica indignado com Deus. Ou seja, ao invés disso ter uma ação perfeita e te aperfeiçoar para que você se torne mais paciente, mais amável, mais benigno, não tem uma ação perfeita porque você não consegue entender que Deus está por trás de tudo. Que todas as coisas cooperam para o seu bem. E se aperfeiçoados somos, é Deus que está trabalhando. Deus é como se Ele pegasse você uma rocha bruta, irmão. E vai lapidando, arrancando aquelas pedras brutas. Irmãos, o que a Bíblia declara é que ao fim nós seremos como aquela estátua, Davi. Toda perfeita, toda bonita. É isso que Deus fará conosco. Paulo também vai dizer em 2 Coríntios 4,17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Irmãos, está vendo essa tribulação que você está passando por hoje, que talvez seja um motivo que está te deixando triste? Ela é leve. Mas ela não apenas é leve, ela é momentânea. Ela não vai durar para sempre. E ela vai produzir para você
um peso de glória acima de toda comparação. Por isso, quando eu e você entendemos que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, como o apóstolo Paulo entendia, não tem como estarmos tristes. Mas terceiro, manter os olhos na expectativa da vinda do Senhor. Irmãos, o que você precisa entender é que eu e você somos peregrinos. Aqui não é a nossa morada final, estamos como em um curso de faculdade. Uma hora vai terminar. Uma hora isso aqui será uma nova terra, um novo céu, e toda lágrima derramada será enxugada. Não haverá mais a presença do pecado. Então, se cumprirá o que Jesus Cristo nos diz. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Terceiro e último princípio para nós encerrarmos. A expectativa então da vinda do Senhor nos leva a ter uma conduta correta. Olha só o que diz o verso 5. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Mais uma vez aqui o apóstolo Paulo vai lembrar o que deve nos motivar e nos levar a estar alegres. Já que a alegria é uma pessoa e a pessoa de Jesus Cristo, Ele está perto. Há quem diga que nós devemos viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. É assim, nessa expectativa que a gente deve viver. O Senhor está perto. E o sentido aqui não é perto assim próximo, mas é que está próximo no sentido cronológico, de tempo. A nossa alegria é uma característica intrínseca de um povo que foi conquistado por Deus, de um povo salvo. E isso nos leva a agir com graça e bondade. Você já viu como é que é uma pessoa infeliz? Você passa perto dela e dá bom dia. E ela então olha, o que tem de bom? E de fato, para o ímpio, se as coisas não vão bem, não há nada de bom. Mas um cristão não deveria ser assim. O pastor Valmir tem o costume de às vezes chegar e perguntar, como é que você está hoje? Como é que você está se sentindo? E só existe uma resposta para isso. Alegre, sorridente, resplandecente, maravilhosamente. Porque o povo de Deus é assim. Ele é alegre, independente da circunstância. De fato, alguém que não tem expectativa da eternidade, ou de que Cristo está perto, ele não consegue agir com alegria e bondade. A sua conduta é uma conduta que transmite não alegria, mas tristeza. Não sei se você já teve a má experiência onde você entra na casa de alguém e parece que é pesado. Você está até alegre, mas você entra ali e parece que tem algo te sufocando. Você é recebido às vezes com a cara fechada, com mau humor, com tristeza, e então uma enxurrada de problemas que são jogados sobre nós. O ímpio é assim. E aquele que às vezes frequenta a igreja, mas não é crente, também é assim. Não é que você não possa chorar pelos problemas. Mas esses problemas, eles não te abalam. Eles não medem, não são um termômetro para a sua alegria. O povo de Deus, ele tem Cristo no seu coração e isso faz com que ele seja feliz. A alegria da salvação nos leva então a agir com bondade, moderação e equidade, equilíbrio. E bondade, como nós vimos, também é um fruto do Espírito junto com alegria. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade. Alguém que tem o Espírito Santo de Deus, ele vai então manifestar essas virtudes. Você já viu alguém alegre maltratar alguém? Ser ríspido? Xingar? Ficar com a cara fechada? Eu conheço um irmão, e esse irmão é um exemplo de alegria. E quando eu o conheci, eu ainda não sabia muito a sua história. Mas conforme nós nos conhecemos, eu pude perceber que nada podia abalar a alegria daquele irmão. Aquele irmão, além de ser o Senhor, já tinha passado perto da morte várias vezes. E naquele período estava se tratando de câncer. Coisa que você não perceberia se ele não te falasse. Irmão de nossa igreja. Irmãos, e o motivo daquele irmão de estar sempre alegre, sorridente para cima, é isso que eu estou falando. Eu estava condenado. Eu mereci o inferno. Mas Cristo me salvou. Eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim, habitando em mim. Não tem como
eu não andar alegre, eu não ser feliz. É isso, irmãos, que também vai te levar a ser alegre, ter a verdadeira alegria. Que vai levar você a não depender, a ser dependente das circunstâncias para estar feliz ou não. Ninguém que é plenamente alegre ou feliz, que tem o Espírito Santo, ele vai agir sem bondade. E ninguém pode ser plenamente feliz sem se esforçar para ser uma bênção na vida do próximo. Ninguém. A pessoa que ela tem Cristo em seu coração, ela vai querer transmitir isso a outros. Eu não sei se você já teve a boa experiência de alguém chegar em você e falar, poxa, parece que você está sempre alegre. Parece que você está sempre para cima. E você então diz, é Cristo. Você tem a oportunidade de falar de Jesus. Agora o contrário também é verdadeiro. Alguém que diz ter a Cristo, mas está sempre para baixo, é um mau testemunho. Mas olha o que o apóstolo Paulo então vai dizer. O Senhor está perto. O Senhor está perto. Eu quero levar você agora a Mateus 24, para a gente encerrar o sermão de hoje. Eu não coloquei no slide, mas olha só o que diz Mateus 24, verso 45 em diante. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor encarregou dos seus outros servos para lhes dar o alimento no tempo certo? Bem-aventurado, feliz, o servo, a quem seu Senhor, quando vier, o encontrar agindo assim, corretamente, com bondade para com os conservos. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens, receberá galardão. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no seu coração, meu Senhor demora a voltar, e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os bêbados, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, e lhe infligirá castigo, e lhe dará o destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, a vinda do Senhor nos leva a agir com bondade. A Bíblia diz, bem-aventurado, feliz é o servo, e que tem a expectativa que o Senhor vai voltar, e por isso ele age com bondade com os outros servos. Mas maldito, ou ai daquele que perde a expectativa. Jesus já falou que vai voltar 2000 anos. Eu posso cometer pecados, eu posso maltratar meu irmão, eu posso andar de maneira indolente, de maneira remissa. Ai deste servo, que então ele se entrega ao pecado, à bebedice, à glutonaria, que são sinônimos de busca pelo prazer e alegria. Ai desse. Quando nós entendemos que o Senhor está muito perto, a vinda do Senhor nos motiva a ter uma boa conduta. Pois junto com Ele, não apenas a alegria se manifestará plenamente em uma pessoa como já é, mas todas as suas promessas serão concretizadas. A promessa de que o choro que escorre pelo teu rosto hoje será enxugado. A promessa que receberemos recompensa, como lemos aqui. A promessa de um novo céu, uma nova terra. A promessa que o pecado, o diabo, o anticristo será lançado no inferno, o inferno no lago de fogo. E que nós habitaremos no meio do Senhor plenamente e desfrutaremos de um reino que é paz, justiça e alegria se concretizará. Por isso, irmão, eu te digo hoje, alegrai-vos. E outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor, e seja sua bondade conhecida entre os homens, pois o nosso Deus, o Senhor da alegria, está perto. Amém? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé e orar comigo.